Fala pessoal, tudo bem? Aqui do meu lado, Ezequiel Santos, meu parceiro de canal. Eu, Alexandre Palmeira, temos o prazer de apresentar para vocês hoje um sensacional convidado. Rômulo Vilela, do canal Anfitrião. Rômulo, eu não vou fazer cerimônia, quero que você se apresente, porque hoje o papo vai esquentar. Legal, obrigado, prazer aqui por terem me recebido. Bem-vindo. É muito louco porque falar sobre turismo não é uma coisa muito comum na internet, ou pelo menos é diferente ouvir várias coisas diferentes sobre turismo, né? Então eu fiquei bem lisonjeado com o convite. Ótimo, e prazer por vocês me receberem aqui. E eu tenho um baita prazer de falar sobre o mercado que eu atuo, né? Mudei de carreira e fui especificamente para esse mercado, que é o mercado de temporada, né? E até tenho um pouco de rusga com o turismo, turismo não, com a hotelaria. É muito forte, hein? Calma. Não eu. Eu não tenho rusga com ninguém, eu só quero que ninguém encha os meus pacová, né? Sim. Mas a questão hoteleira, né? Isso. Vocês não têm nada a ver com isso, né? O público de vocês e vocês tem nada a ver com hotel. Pessoal, não é isso, tá? Hotelaria é uma coisa, turismo é outra. Mas é que tem, o que eu quero dizer, esse negócio de rusga, é que tem o negócio do hotel. Ah, não, hotel, em relação ao Airbnb, já teve um monte de briga em relação a isso, exatamente. Já ficou mais forte, hoje eu não sei como está isso, está bem tranquilo. Mas voltando à questão do canal do anfitrião, o que é o canal do anfitrião? Que é o que eu faço hoje. Eu comecei a administrar imóveis da minha família, um imóvel da minha família. Isso, conta um pouquinho como é que você começou aí. Depois eu comecei a pegar imóvel sublocado. Eu pegava imóvel vazio, mobiliava, reformava se precisasse e colocava para rodar no Airbnb, né? E aí comecei a pegar mais um, depois mais um, depois mais um, comprei um. Começou quando, Romulo? Começou, assim, eu comecei com quarto, na verdade. Com quarto? Seja, quarto de uma casa. Exatamente. Olha isso. Eu morava num apartamento de 2 quartos. Um desses quartos eu morava, dormia, né? E o outro eu alugava para turista. Certo. Então, chegamos no turismo. Ó. Chegamos no turismo. Perfeito. E eu sempre Já gostei faz parte da disso. cadeia. Então o quê? Uns 5 anos, mais ou menos? Em 2017 que eu comecei a fazer isso, o quarto. E aí, a partir desse momento, eu falei, pô, que legal essa plataforma, né, do Airbnb e tal, que começou a crescer, já estava mais consolidada. Hoje está muito mais, né? Na época também já estava, mas estava em crescimento. E eu comecei a hospedar pessoas diversas, assim. Aí comecei a pegar o jeito ali de como que alugava, de como fazia, de como montava o anúncio, né? Tem tudo isso. Como é que você vai vender o seu produto ali, né? De alguma forma. Então, eu peguei ali aquela estrutura toda. E aí, eu peguei o imóvel da família, que estava largado, parado, o inquilino tinha deixado para trás dívida de aluguel e tudo mais. E aí, eu sugeri para minha avó, na época, eu falei, Vamos trabalhar com esse modo. eu tô com uma ideia aqui, posso fazer o que eu acho que eu mando bem? Esse imóvel na capital é tipo litoral? Tudo aqui capital. em São Paulo, São no Paulo. centro da cidade, na República. República? Na Conheço frente bem. do edifício Sim. Itália, bem Sei. na frente assim, Sei. não é o Copan, é do lado do Copan, é um prédio mais simples ali. Conheço, 304 mais ou menos ali, uma coisa assim. 345. Tô falando? Se você quiser alugar, edifício Flamengo, 345 é o Ó, o endereço. merchan. E aí, esse imóvel está até hoje rodando, né? Ah, Depois de legal. 2017, 2018 que eu comecei, 2017 mais precisamente. E aí eu peguei esse imóvel, investi lá R$20 mil em reforma, mobília, troquei hidráulica, troquei elétrica. Eu falei, pô, o que eu vou fazer, né? Legal. Tá com o imóvel parado, eu sei como alugar um quarto, será que eu sei fazer um lugar inteiro? Então. Porque é diferente. É diferente. Sim. Aí eu falei, bom, qual é o pior que pode acontecer? Acho que perder R$20 mil acho muito difícil, porque os R$20 mil vão para o apartamento, né? Investimento lá. E o que vai acontecer, se eu demorar para recuperar esse dinheiro, é demorar um pouco mais de tempo do que inicialmente. Sei lá, se não der certo, eu demoro mais. Claro. Porque a gente fez um racha, né? Depois que eu colocasse 20 mil, todo o dinheiro que entrava, pagava as contas e dividia em 2. Metade para minha família, metade para mim, porque eu que estou investindo no imóvel Você é e para eu me pagar, né? Porque a minha avó já estava ganhando dinheiro. Mentira. Eu não. Eu estava Claro. repondo aqueles Claro. 20 mil que Claro. eu Investiu, levei. adiantou. Exatamente. E aí o risco pior seria se demorasse mais para recuperar os 20 mil. Mas recuperei. Acho que foi em 1 ano e alguma coisa. Em um É ano rápido? 1 ano? então. Porque deu certo. Deu Legal. muito certo. E aí no mesmo prédio eu falei, caramba, eu já sei quanto que eu tô ganhando aqui, nesse prédio. Será que eu acho uma outra unidade aqui? Porque eu já sei quanto que eu ganho aqui bruto, né? Fazer E mais líquido também. Eu falei, Vamos pô, duplicar o negócio. eu vou ver se eu acho alguém aqui que queira alugar para mim
por um valor fixo, né? Eu pago um proprietário como se você tivesse um imóvel. Ok. Pô, você tem um imóvel parado aí, cara, topa fazer um aluguel comigo? 30 meses. Eu te pago 30 meses como se fosse um inquilino normal. E aí, não importa se eu vou vender 10 mil reais ou se eu vou ter prejuízo, eu vou te pagar o aluguel normal, com um contrato de inquilino normal. Vou investir no seu imóvel, ou seja, eu vou fazer uma reforma, se precisar, eu vou mobiliar, ou seja, o apartamento tem que ficar nos trinques. E ainda chamo você para você ver como ficou, que foi o que aconteceu. E eu fiz isso com 2 apartamentos no mesmo prédio, porque eu já sabia qual era a margem que eu tinha daquele primeiro. Né? Exatamente. Então, o risco para mim, mais uma vez, era muito baixo e se não desse certo, o dinheiro só ia demorar um pouco mais para voltar. Retornar. Só que depois que retorna, eu já tenho uma margem, agora é só continuar. Se eu ficar 10 anos com esse apartamento, eu só estou ganhando em cima daquele capital inicial que eu investi. Então, voltando à questão do canal do anfitrião, eu comecei a perceber que muita gente não sabia como mexer nessa plataforma, especificamente no Airbnb, porque é um mercado muito novo ainda. Então as pessoas foram entendendo que a temporada ela pode conectar em vários canais, a Booking.com, o próprio Airbnb, o TripAdvisor, da mesma forma que vocês, como agência de viagens, você não vende só Latam, você vende Azul, você vende American Airlines, Gol, não importa. O importante é que você venda por algum canal, exatamente. Você pega o Marketplace, é exatamente isso. Você tem um celular, né, a Samsung tem, ele vai vender para a Magazine Luiza, vai vender pelo Mercado Livre, vai vender, né? Então, aos pouquinhos, o mercado de temporada foi se expandindo também nessa área, né? E o canal do anfitrião tem 2 partes. A primeira delas é a parte de gestão. Então a gente pega imóveis e faz a gestão desses imóveis nesse mercado de temporada, através das plataformas Airbnb, Booking, etc. Tem outras menores, de menor relevância, mas o carro-chefe é Airbnb e Booking. E a outra parte do canal do anfitrião é a parte educacional. Então tem a parte do YouTube, que eu falo sobre esse mercado. Pô, preciso ter enxoval de roupa de cama para alugar no Airbnb? Né? Muita gente pergunta isso. Tem muito proprietário que fala, Rômulo, até querem respostas prontas, né? Vale a pena eu colocar o imóvel no Airbnb? Cara, vale a pena investir na bolsa? Vale a pena investir em renda fixa? Vale a pena ter uma agência de turismo? Vale a pena ter uma padaria? Olha, tem gente ganhando muito dinheiro com todos esses. Tem gente quebrando em todos esses. É muito relativo. Exatamente. Então, às vezes eu vejo que as pessoas projetam muito a solução no Airbnb, assim, se eu colocar no Airbnb, pronto. Tranquilo. Porque é distribuição, né? É uma empresa consolidada que atinge um público grande, na verdade. Né? Sim, mas justamente por isso que as pessoas acabam projetando que a solução de todos os problemas dela está dentro de uma plataforma. Então é só colocar o imóvel lá e esperar acontecer. Não vai entendeu? Ser assim. E aí entra a parte educacional do canal do anfitrião, que é o meu Instagram e a parte do YouTube, que eu falo sobre esse mercado para as pessoas. Não só a parte de como operar, eu faço muito pouco isso, na verdade, porque tem um curso específico só para isso que a gente vende também, que é o Anfitrião 5 Estrelas. Você montou um curso? Montei um curso para aquela pessoa que não entende absolutamente nada nem de imóvel, porque eu não vou ensinar a pessoa a fazer um anúncio e botar no Airbnb. A pessoa precisa entender o porquê que ela está comprando imóvel. Esse é o primeiro ponto. É para investimento. Ela tem um imóvel na praia, só que ela não necessariamente quer ganhar rios de dinheiro, mas ela quer pagar ali os custos para usar no ano novo, por exemplo. Perfeito. Né? Então essa parte de entendimento, de fundamento, tal, o que eu vejo muito que proprietários de imóveis, e eu tenho 32 anos, eu até brinco que as pessoas olham para mim e falam, nossa, o cara falando de imóvel com essa idade, com essa cara de criança, né? Isso é coisa de velho. Falar de imóvel é coisa de velho. Você nunca vê gente de 20 anos falando de imóvel? Você não vê. Quer liberdade, ver experiências, não quer vínculo, enfim. E é um ativo caro mesmo, né? Mesmo que você compre um imóvel, sei lá, de 100 mil reais, pô, é 100 mil reais. Quem é que de 20 e poucos anos vai comprar esse tipo de ativo? Porque é mais arriscado mas faz e tudo mais. Também, né? Como você já está se preparando para poder se formar e construir a sua carreira profissional. É que o mais velho já fez essa etapa, já investiu, tem um recurso, talvez. E tem muito curioso, né? Porque o brasileiro adora imóvel. Então, o brasileiro vai lá no stand e fala, uau, que legal, e não sei o quê. Ele se sente o investidor, ele se sente aquele cara que sabe tudo. Empoderado. Porque a gente ou mora num imóvel, né, ou a gente quer comprar algum. Aquele sonho da casa própria, né? Aquela coisa. Então, eu vejo muito investidor, né? Pessoas que compram imóveis que às vezes nem sabem o que estão fazendo. Né, ou vão na conversa do corretor. O corretor está lá, ele vai vender o que ele tem ali, ele vai falar que é o melhor investimento. Né, eu costumo brincar, tem aquela frase do Warren Buffett, né, que nunca pergunte ao barbeiro se você precisa de um corte de cabelo, eu uso para corretor. Nunca pergunte para um corretor se aquele é o melhor investimento. Porque ele vai falar o quê? É óbvio.
É óbvio Sim. que é aquele Vai falar mal melhor. do produto dele? Você tá Não numa vai. ilha, você tá numa ilha deserta, só, sei lá, aí ele vai falar que lá é o melhor investimento não tem possível. Pode ser o pior, mas o corretor vai falar. Claro. Mas não é a culpa do corretor em si, né? A pessoa que está investindo que tem que saber ali o que ela está Com querendo certeza. comprar, como que ela está querendo Pra quê, comprar. né? E pra quê? Exatamente. Então você vê, no final eu falo de Airbnb, por exemplo, só que começa muito antes. Muito Vai lá antes. na Tipo, por aquisição. que você está... Exatamente. Exatamente. Ah, qual é a rentabilidade que dá no Airbnb? Depende. Você comprou de leilão? Você comprou na planta? Você comprou... Pagou mais caro? Ou tá pago, de repente? É uma herança. Exato. Eu já administrei imóvel, por exemplo, no centro da cidade mesmo, que a pessoa pagou muito caro, mas assim, muito caro, e ele rodava muito mal. Rodava muito mal. E aí, foi um bom investimento? Para mim, não. Né? Na minha percepção, não. Sim. Então é muito isso, assim, tentar treinar o olhar das pessoas para fazerem boas aquisições e saberem operar nesse Legal, mercado legal. de temporada. Legal. As minhas respostas são meio longas. Assim. Não, Mas fica mas a ideia tranquilo. é Eu- detalhar mesmo. Se né? deixar aqui, eu explicar. falo até amanhã. Não. Qual é que... A gente vai te interrompendo. Exato. Pode interromper, pode interromper, pode interromper. Nós, como somos da velha guarda do turismo, né? Estamos aí no tradicional. A gente tem que enxergar esse mercado de vocês, do Airbnb, como outros mercados que a gente estava comentando, como timeshare, enfim, existem outros modelos de negócio e a gente tem que entender todos, ver como cada um funciona. Para tudo, né? É o que eu falo. Todo chinelo encaixa num pé. Então, certeza que tem cliente para o seu, tem cliente para a hotelaria, tem um cara que quer aquele outro modelo de negócio e aí vai andando, né? Vamos lá. Quer mais essas perguntas? Cara, Você tem eu dúvidas? queria entender, para começar o conceito, assim, qual que é o público, assim, a idade do público? Isso, boa. Acho que... Que procura, Que procura. hoje o Airbnb, no seu caso é São Paulo, né? Uhum. Pelo que eu entendi. Qual é a faixa etária da pessoa que te procura hoje? Ou que vai para a plataforma procurar um imóvel? Isso. Olha, é muito variável, Muito porque tem gente de tudo que é idade, tem gente de tudo que é... Até perguntam qual que é o objetivo das pessoas quando elas reservam o Airbnb. E tem gente Isso. que... São duas situações. Quem Isso. procura para investir e quem procura para utilizar, né, o benefício. Sim, sim, como hóspede, né? Isso. Como o inquilino ali e tal. Então, é muito variado. Pelo menos aqui na cidade de São Paulo, tem um apartamento que eu administro também, em Balneário Camboriú, que também tem um público, que a gente já vai chegar lá, mas... Tá. Aqui em São Paulo eu vejo que tem de tudo, assim. Tem gente nova, de 20 e poucos anos, tem gente mais velha, de Olha, 60 legal. e poucos anos, tem Bacana gente de isso. 30, tem gente de 40. E é curioso que toda vez que me fazem essa pergunta, falam, mas dá certo mesmo esse negócio de Airbnb? Esse Dá. negócio... Assim, o Dá. Airbnb é uma empresa bilionária, gigantesca no mundo inteiro, só que não é tão popularizado, por exemplo, quando você ouve CVC. Ah, vou viajar pela CVC. Isso. Você vai falar para uma pessoa mais velha, provavelmente Isso. ela já vai conhecer. Você. Ou, por aí. exemplo, eu alugo através de Booking e através de Airbnb, que é o carro-chefe. Tá. Tem hóspede da Booking que nunca ouviu falar em Airbnb. Interessante. Aí você fala, como assim? Mas ele isso pode compra, acontecer? você vê, através de um outro canal de distribuição ele chega em você. Exatamente. Esse é o segredo, claro, para Olha que você estar interessante. exposto em vários canais de Canais. venda. Vai para né? Expedia. Expedia, exato. Expedia. Por exemplo, eu estou conectado na Expedia também. Só que Expedia, para apartamentos, não funciona. Não pra funciona. mim. Olha Ou que- funciona, já tive reservas e tudo mais. Pessoal, Só que explica tem o que uma é cultura Expedia, muito por favor. diferente. Opa, O que vocês querem falar o que é Expedia? Pode falar. Expedia, para quem não conhece, né? São brokers, são OTAs, são agências online, que buscam aí, tem o conteúdo de vários provedores, diversas hotéis, casas, condomínios, enfim, e coloca tudo numa plataforma digital, onde o cliente vai lá e faz a busca e escolhe se quer reservar com A, com B ou com C. Então, a Expedia é um desses grandes brokers que existem pelo mundo aí, como Hotels.com, como a Booking e inúmeros outros aí. O grupo Expedia é dono do Trivago, dono da Hotels.com, Isso aí. então dono de um monte Compete de eles sites. com eles, né? Eles têm um monte de sites. Assim. monte de Então, sites. quando você conecta em um, é como se você estivesse conectando num polvo, né? Isso. Então, esse polvo tem vários tentáculos, e esses Exatamente. tentáculos são as microempresas deles, só que centraliza no Exatamente. grupo Expedia, que é um dos grupos mais fortes do planeta. do assim. planeta. Esse é o grupo Expedia, o grupo da Booking.com, que tem o Priceline, que é também um site, tem o Fortíssimo. Rental Cars, Rental Cars. que é também da Booking.com, e o Airbnb é só o Airbnb, pra você ver a força que eles força têm, que é, porque né? eles não têm nenhuma Tamanho, outra... potência. Eles têm ali há um tempo atrás eles adquiriram uma empresa de imóveis de luxo, de super luxo, assim, Um mas... nicho novo. E eles
absorveram ali Pra para a dentro da plataforma do Airbnb, B. né? Mas até onde eu sei, o Airbnb não tem pernas assim de viagem, por exemplo, de passagem aérea. Não é uma de road, carro. ele é muito segmentado. É bem específico para imóveis, né? Então, já tiveram planos, até o próprio Brian Chesky, que é o chefão lá, um dos chefões, teve uma época que ele apresentou uns layouts com carrinho, com aviãozinho e tal, mas eu acho que eles dão um chute assim, tipo, acho que a gente vai fazer isso. Aí eles vêm e não conseguem, ou joga mais pra frente, ou eles falam que não deveria falar, né? É a mesma coisa, pô, tô pensando num negócio aqui que, pô, pode ser legal e tal, só que eles não falam. Ou eles falam demais e não dá certo. Não dá certo. Então eu já vi apresentação que ia ter provavelmente você vai reservar um Airbnb, aí você pode comprar uma passagem aérea, pode alugar um carro, tudo junto, mas nunca aconteceu. Enfim, mas da Expedia até Airbnb chegamos nisso, né? Chegamos nisso. Porque é isso, né? Você, voltando à pergunta que vocês fizeram, em relação a público, né? Então tem um público que nunca ouviu falar de Airbnb que vem pela Booking. Tem um público que vem, por exemplo, para tratamento de saúde. Eu recentemente comprei um apartamento no Brás, que é aqui um bairro de São Paulo, um bairro conhecido inclusive como um lugar muito comercial. Isso. E as pessoas falam, pô, mas quem é que aluga esse? Aluga? Tem gente que investe lá. Recentemente fiz uma palestra, perguntei assim, onde que vocês investiriam se vocês fossem comprar um imóvel hoje para fazer temporada aqui em São Paulo? O pessoal falando, Vila Mariana. Pompeia, Maçã, pode falar o bairro que vocês quiserem. Aí eu falei assim, quem acertar, eu vou tirar meu chapéu, porque ninguém vai acertar. E eu comprei no Brás. Só que ninguém olha pro Brás, porque é muito novo. E aí você fala, pô, mas quem é que vai reservar um imóvel no Brás? Pois é. Por exemplo, a primeira reserva que a gente recebeu foi de uma mulher que estava reformando o imóvel dela na Moca. O Brás e a Moca, que é um bairro conhecido aqui de São Paulo. Próximos. Moca, é bem do lado. E ela decidiu reservar um estúdio de 19 metros quadrados, bem pequenininho, enquanto o imóvel dela estava sendo reformado. Que bacana. Então, você vê, será que é só turismo? Não necessariamente, a não ser que você esteja falando de Gramado, de Jericoacoara, de... Cidade turística mesmo. Cidade turística mesmo, né? Algumas cidades têm vocações, como vocês sabem, muito melhor, né? O Rio de Janeiro ele é meio que tudo, assim. Ele é turismo, ele é negócios, tal. São Paulo tem turismo também? Tem, mas menos. Então... é gente de tudo que é canto. Eu recebo muambeiro? Recebo muambeiro também. O cara que vai no Brás fazer compra e levar pra cidade. Só que esses muambeiros, aliás, parece que os caras... não é muambeirinho. Isso é dono de loja da hora, assim, em outro estado. O cara vem, vai de busão ou negocia, depois manda... passa a carga toda. A carga dele. Exatamente. É o pessoal, né? Parece que aqueles... né, boia fria. Qual que é a média da hospedagem, assim, de dias? Assim, isso. Boa pergunta. Varia bastante. Tem gente que fica... a gente trabalha com no mínimo 2 diárias. No mínimo 2 diárias. E você tem gente que fica até 1 diária, mas eu não costumo trabalhar muito. E até usam, muitas vezes, a 1 diária como motel, assim. Vai lá pra transar, em vez de pagar um motel, você vai lá fazer um surubão do Airbnb. É o caso que ficou famoso lá, né? É o caso, sim. Exatamente. Isso aí é corte, hein? Valeu. Já deu um corte pra gente. Surubão do Airbnb. Show. Mas é isso aí, dá views. Views. Pode mandar bala que dá Obrigado, views. diretor. Obrigado. Mas é muito louco, porque claro que varia de caso para caso, né? Assim, se você vai lá nos condomínios, o pessoal às vezes pode meter o pau. Porra, vieram aqui, estavam transando. Mas se for o vizinho de cima transando, aí ok. Não, aí pode. Se é o cara do Airbnb, não. Aí é um problema. Entendeu? Enfim, mas vai de 1 diária, 2... 5, 10, 20, 30, não, 35. É bem flexível essa questão de diárias. Exatamente. E às vezes a pessoa muda de ideia no caminho. Ela reserva para 3 dias e fala, putz, vou precisar ficar mais 2. Aí a gente estende, caso tenha disponibilidade, para mais 2 dias. Mas dificilmente passa de 30 dias, assim, bem difícil. As pessoas vêm, fazem o que elas precisam fazer e vão embora. É o caso da reforma lá que vai levar uns 15 dias, talvez 20 dias. Isso. Mas reforma é bom, porque quando fala que é reforma, eu falo, pô, que legal, porque não vai dar certo, né? Reforma nunca termina no prazo, né? Sim. Então a pessoa sempre fala, vou precisar de mais alguns dias. Eu já, né? Remova ali. Então, geralmente essas pessoas que fazem reforma reservam até por bastante tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, depende muito da região também, né? Que tá. Legal. Eu tenho uma pergunta que, na verdade, eu nem sei se você consegue me responder, mas talvez fique aí para... O porquê disso, né? A gente sabe que o Airbnb bate de frente com o hotel. Hotelarias, né? Hotelaria. E aquela história, os caras chegaram naquela cidade, fizeram investimento, construíram prédios, né? Tem toda uma estrutura por trás, paga não sei quantos milhões de impostos ao longo do ano, regulado, contrata um monte de gente, eu entendo tudo isso. E tem vocês, tem o pessoal da Airbnb que chegou num prédio do lado,
do lado e está alugando ali os imóveis, os apartamentos, por um custo muito mais interessante do que o lado de cá, e está competindo pau a pau com os caras. E eu tenho visto em algumas cidades, né? Eu vou exemplificar, por exemplo, como Nova York, é uma cidade que baniu. Falou assim, Airbnb, nesse pedaço aqui vocês não entram. Quer fazer Airbnb? Vai para Newark, vai para não sei aonde. Aqui não vai rolar mais. Né? Como é que vocês enxergam esse bloqueio de mercado? Porque é o que o hoteleiro fala, se você deixar ele entrar aqui, você vai me quebrar, eu vou desempregar todo esse monte de gente, essa unidade que vai fechar, só que desaparece. Você quer ficar com ele, você quer ficar com a gente. Aí o prefeito da cidade, ou daquele município, ou daquela região, entra e fala, não, é melhor realmente a gente não deixar o Airbnb entrar aqui nessa região. E isso aconteceu em várias cidades, eu tenho visto alguns amigos em Orlando falando a mesma coisa, Orlando já baniu, falou, aqui não, vocês vão ficar em outros municípios. Por exemplo, como Orlando é uma cidade que separa muito bem isso, né? Casas de locação, casas de condomínio para turista é um bairro, moradores são no outro, os escritórios é em outro, é tudo muito separadinho. E eu percebo que essa questão do Airbnb veio de frente assim e está dando choque. Está dando choque com a hotelaria porque ele fala, pô, esse aqui é um concorrente que chegou, low cost, muito mais barato que eu, ou com operação muito mais simples, mas compete de igual para igual, né? Esse é um assunto que causa muita polêmica. Eu, inclusive, já fui em uma assembleia que teve na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, que tinha a galera da hotelaria, de um lado, e a galera que aluga seus imóveis pelo Airbnb. E, inclusive, eu falei lá e tal, fui dando... Na época eu fazia quarto só, pra vocês terem ideia. Eu acho que eu só fazia... Era bem no comecinho, onde tinha um embate maior nesse negócio de hotelaria. É o lobby, né? No final das contas, existe um lobby hoteleiro muito mais forte, porque eles são mais organizados nesse sentido. Se você pega os proprietários, eles não são organizados nacionalmente, de alguma forma, né? O cara é aqui, tem outro aqui, só que eles são muitos. Né? Os hoteleiros não, você tem lá a Associação Brasileira de Hotelaria, então você tem uma força política deles muito maior. Se você pega, por exemplo, na época que o WhatsApp começou a bombar aqui no Brasil, as operadoras, com o oligopólio delas, o que elas fizeram? Se juntaram e falaram, peraí, isso é um absurdo. Vai acabar com SMS, vai acabar com a ligação, vai acabar com uma série de estrutura que a gente tem que a gente ganha dinheiro. Né? E, não muito tempo atrás, essas mesmas operadoras, TIM, Vivo, as que vocês quiserem, queriam acabar com o WhatsApp. E por momentos conseguiram. Né, de derrubar, bem curto, né? E sempre é o mesmo discurso. Não, porque o bandido está usando o WhatsApp. Olha só, tá cometendo crime através do WhatsApp. É que a ação depende muito do impacto que gera, né? O WhatsApp parado um dia foi o fim do mundo. Foi o fim do mundo. Pois é. Parou tudo, então tem que voltar. Na força. Então, mas por quê? Porque existe uma tecnologia que está vindo e que ninguém segura. O lobby. Vou fazer uma analogia aqui, então, pegando esse gancho seu aí. Dá para comparar, então, essa questão da rede hoteleira, Airbnb, com táxi e Uber? Com certeza. Com certeza. Porque é uma solução que está vindo e que as pessoas voluntariamente... Você está ali, você está olhando... Outro dia eu estava num outro podcast e o cara falou assim, bom, às vezes eu olho e falo, bom, preço de hotel, Airbnb. Vou no Airbnb. Né? Claro que cada um vai ter o seu critério. Claro. Às vezes o cara fala, olha essa casa para passar um ano novo. Nenhum hotel vai oferecer isso. Mas o Airbnb vai. Por exemplo, naquela casa de temporada vai. Então é difícil você chancelar do tipo, não entre aqui nessa cidade porque a questão do hotel. E aí a gente entra numa questão política mesmo. Claro. Porque aqui no Brasil, o choque que dá é porque nós já temos uma lei, que é a lei do inquilinato, que prevê a locação de temporada. Em Nova York, em países que proibiram esse tipo de locação, muitas vezes você não tinha nada que falava sobre isso. Então é muito mais fácil você criar algo que impede uma coisa do que algo resolver. Que já existe ali. Aí você fala, bom, peraí, se você pega a Constituição Federal, você tem lá o direito à propriedade. Mas peraí, se eu tenho o meu imóvel e eu quero alugar para você, você quer alugar? Me dá aqui um dinheiro, R$1.000. Toma. Vai lá, pode usar meu imóvel. Só que o Airbnb é exatamente isso. Ele junta pessoas estranhas, que não se conhecem, para alugar a mesma coisa que se fazia antes com as imobiliárias locais. A famosa casa de praia, concorda? Exatamente.
Aluga-se casa para o final de semana. Sempre existiu. Exatamente. Eles só organizaram ali. Eles só organizaram, deixaram mais bonitinho. Vou só apimentar um pouquinho mais aqui. Eu quero discutir esse assunto. Pode muito apimentar. relevante. Mas você gosta também, né, A Deixa? gente vive aí um momento de turbulência, de Covid já há 2 anos, que afeta as pessoas emocionalmente, financeiramente, principalmente. E todo mundo preso em casa, vivendo um momento assim, muito conturbado, né? Demonstra uma retomada de mercado agora, mas eu sinto que a violência ela cresceu muito de modo geral, seja nas famílias ou em assalto mesmo, enfim. Eu pergunto, uma preocupação assim que deve estar se perguntando a alguém que está nos ouvindo aí na ponta aí. Alugou a casa, uma pessoa estranha que veio com a intenção ruim no condomínio. Ouvi alguma coisa na televisão Sim, hoje? claro. Não, sim. O cara alugou uma mansão Já entendi. num condomínio muito bom, só que ele alugou para roubar os outros condomínios. Como é que fica isso? Assim, como é que você vende isso ou trabalha isso? Como é que é a responsabilidade? É Porque é diferente no hotel, né? Aí sim você tem uma diferença grande grande. entre você ficar num resort e, claro, tá dentro de um prédio ou de um Condomínio, né? condomínio ali, que é aquele resort está instalado dentro daquela região. Ok, quem é responsável? É o hotel por aquilo. E no caso de você locou um andar, um apartamento, é isso que eu entendi. Isso depende muito do que acontece, porque Você tem experiências disso, casos? eu sei de um caso que aconteceu em Gramado. Sempre acontece em vários casos, é óbvio. claro. Que vem à Sempre tona alguns, acontece, né? Mas foi um caso em que a pessoa alugou ali, foi até pela Booking, não foi nem pelo Direto para a Airbnb. plataforma. E aí era um imóvel de luxo, né, em Gramado, levaram 30 mil reais em móveis, TV e tudo mais, né? Tá. Só que, na verdade, desculpa, era no Airbnb mesmo, não era na Booking. Tá. Tem outra história. Tem várias histórias Sim. dessas, porque assim, no final, são seres humanos, assim. Da mesma forma que em hotel dá problema, Sim. nas casas vai dar problema Concordo também. com você. Agora, de quem é a responsabilidade? Por exemplo, no Airbnb, se acontece do cara que alugou roubar aquele apartamento, em tese, né? Eu falo em tese porque tem um seguro deles, mas é igual o seguro de carro. Eles precisam investigar para ver se de fato aquilo ali legal. é válido. Procede, né? Porque você tem espertinhos de todos os lados. Você tem hóspede espertinho, você tem proprietário espertinho, Aí, tá vendo? né? E pode acontecer também da pessoa alugar e roubar outros apartamentos, né? Isso é mais delicado, assim. Não sei se o Airbnb tem alguma política que proteja isso, apesar de ter um seguro de responsabilidade civil. Não sei se esse seguro de responde por isso, responsabilidade mas com certeza é uma Sim, preocupação que pode acontecer. Pode acontecer roubo desse tipo? Pode acontecer. Pode acontecer assassinato? Pode acontecer. Pode acontecer tudo. Tudo. Pode até, inclusive, quando eu comecei a alugar esse primeiro imóvel da minha família, na época que meu avô era vivo, ele perguntou: Rômulo, e se a pessoa que alugou se jogar da janela? Então. De quem é a responsabilidade? Boa. Aí eu falei assim, não tenho a menor ideia. Porque como é que eu vou controlar o cara se ele se joga ou se não joga? Eu sei que nos hotéis eles protegem ali, eles têm um limitador de janela, Sim. muito por causa disso, né? Eu não sei exatamente como que... Eu vou te contar uma história. Conta aí, já estou curioso. Curioso. Então, você sabe aonde acontece? Isso basta você jogar no Google, você vai enxergar algum artigo falando disso. É uma grande preocupação que eles têm. Você sabe aonde? Você falou de as pessoas pular de uma janela de um hotel ou de um ponto turístico, aonde acontece um grande número de suicídios? Em navio. Ah, é? Em navio. Porque navio não tem como você, vamos dizer assim, banir esse tipo de situação. Existe como você se precaver, mas infelizmente não tem como, porque você pega uma cabine com varanda, ela é aberta para o mar. Pois é. Então de madrugada o cara vai lá E acontece tira a muito? vida. O pessoal vai lá para se matar? Tira a vida, para a vida. Caramba. Os navios hoje, as embarcações, as grandes embarcações, todas têm é um laser, né? Na verdade é um sensor que a partir de uma certa distância que você coloca o braço para fora daquela varanda, o laser pega e dá um aviso. Mas não tem como se você impedir que o cara pule em alto mar. Durante a madrugada, morre, acabou. Fica elas por elas. Então o risco acontece para todos. Exato. Aí Acontece para todos. Tá, mas de quem é a responsabilidade? Né? Então, da armadura do navio? Pois é. Complicado isso daí. É difícil mesmo, porque Complicado isso aí. eu acho que é até uma visão muito fragilista das coisas, porque problemas vão acontecer. Vamos ser. Né? Então eu vejo condomínios, por exemplo, sempre com a mesma alegação. Né? Não, vamos proibir esse negócio de Airbnb aí, por quê? Porque vai ter gente circulando. Isso. Aí Fora- veio o Covid, nossa!
Aí era o prato cheio, né? Porque aí se vier um hóspede com Covid, aperta o botão do elevador, vai transmitir Covid pro botão, aí chega um morador, que é morador, ele é mais importante, claro. Ele não tem Covid. Pois ele não tem Covid. Pois é, então tudo vira frágil. Mas e se? Mas e se? Porra, e se cair no navio o cara lá? Cair porque caiu ou ele se matou? Como é que você vai controlar isso? Não, vamos botar rede de proteção no navio. Aí você bota um navio cheio de rede de proteção. Vai virar um pombal aquilo ali, né? Então não faz sentido. Mas assim, Romulo, tem que ter um mínimo de regulamentação, um mínimo do controle de um processo. Não dá pra ser também assim, a lá vão ter, tudo solto, né? Eu acho que tem que ter um mínimo de controle também, de controle. Mas você diz, por exemplo, de receber uma pessoa e ter responsabilidade por aquela pessoa, você diz? Não talvez você diretamente, mas alguma entidade, algum órgão que desse sustentação para isso. Mas de que tipo isso aconteceria? Porque imagina você tem a temporada e você tem o inquilino tradicional, por exemplo. Esse inquilino tradicional, se ele quiser se matar... Um seguro também? Eu acho que eu tenho uma pergunta mais fácil para ele. Que eu acho que você vai conseguir responder de uma forma mais fácil. Eu, como usuário do Airbnb, eu sou usuário, eu tenho minha conta lá, às vezes eu viajo e eu quero me hospedar no Airbnb. Você faz um filtro quando eu faço uma reserva numa unidade sua? Olha, você tem no Airbnb, então, mas existe isso esse também filtro? Existe, mas ele não é perfeito. Não existe, mas é um mínimo não de... é perfeito. Ok. E eu vou reforçar com várias outras questões. Então, primeira coisa, quando você faz uma reserva pelo Airbnb, eles fazem uma verificação de identidade. Legal. Você é você? Em tese, sim. Mas você pode ser um cara que está fazendo uma falsidade ideológica. Às vezes você não vai conseguir pegar esse cara. Pode acontecer. E passa. Talvez, né? Eles têm os robôs ali de segurança que cruzar, vão cruzando informações e padrões do que pode acontecer de risco. E às vezes o robô até aponta alguém que tá tudo certo. Né? É igual caiu na malha fina, mas tá tudo certo. Só que, por alguma razão, o robô ali bateu informações que surgiram um alerta. Legal. Quando alguém reserva um dos meus apartamentos, a gente pega o documento de todas essas pessoas e manda ali as autorizações e tudo mais. Então, assim, se essa pessoa é problemática, se ela não é problemática, qual é o critério que eu vou adotar para essa pessoa entrar ou não no apartamento? Vou dar um exemplo. Se essa pessoa tiver, por exemplo, algum histórico criminal, eu vou deixar ela entrar ou não? Ok. Entendeu? Faz sentido. Né? Aí que tá. Mas se eu não deixar, qual é o critério em relação ao processo que ela está tendo? Ela é que tipo de criminosa? Qual é o tipo de crime que eu vou aceitar ou não? Já teve uma vez que eu pesquisei, vi ali bem suspeito, né, o pessoal. Aí eu puxei ali a ficha dos caras e tinha um que fez roubo, né? E no mesmo processo, o outro hóspede por receptação. Eu falei, eu não quero correr o risco de receber um cara que... Né? E eu falei pro titular da reserva, que falou, não, eu vou receber 2 amigos aqui para uma reunião. Eu falei, tá, me dá o documento, deixa eu ver. E aí bateu essa coisa aí. Olha, cara. Esse belzinho. Aí eu falei, cara, não vou poder autorizar essas 2 pessoas que você mandou para mim e tal, por questão de segurança. Ele, mas o que aconteceu? Ele quer saber, né? Ele quer saber. Eu falei, não, eu encontrei aqui o cara com antecedente, com processo de roubo, o outro cara com processo de receptação. E ele falou, mas você devia dar a segunda chance, eles fizeram, mas eles não fazem mais isso e não sei o quê. Então, assim, qual é o critério que a gente vai adotar? Entendeu? Ô, Rômulo, mas tem a nota do cliente também, não tem? Assim como tem a nota do anfitrião, tem a nota do cliente, certo? Tem. Mas isso não significa nada. Vou dar mais um exemplo para vocês. Recentemente eu recebi uma mensagem de um cara que recebeu uma reserva de um perfil clonado de uma pessoa real. Então, você tem lá... Ele se passou por lá para poder fazer... Ele clonou uma reserva, uma conta real, não sei de que maneira ele conseguiu fazer isso, e tinham 2 comentários positivos. Por isso que eu falei, não quer dizer que só porque a pessoa tem 5 estrelas, que ela é uma boa hóspede. Mas também não quer dizer que só porque a pessoa não tem qualificação, que ela é uma péssima hóspede, ou um péssimo usuário. Certo. Então, no final das contas, não dá para controlar. Legal. Se for acontecer alguma coisa, vai acontecer. A mesma coisa com a imobiliária. A imobiliária faz toda a análise de ficha, análise de crédito, etc e tal. Só que se o cara for lá e dar um tiro na cabeça de alguém, ninguém vai falar, imobiliária, por que a imobiliária não viu isso antes? Não viu isso antes. Vão falar o quê? Esse inquilino fez merda. Alugou pro louco por quê? É a mesma coisa. Então, só que quando é Airbnb, é muito mais fácil falar, tá vendo? Veio pelo Airbnb. Então,
É difícil, porque é impossível você prever o que vai acontecer Sim. e tudo pode acontecer. Sim. Né? E os condomínios falam, mas a chance de acontecer com o Airbnb é maior. Será? Porque talvez o volume, Talvez, o volume é justamente, maior, né? porque O volume você é maior. tem um fluxo maior, então Ok, faz sentido. naturalmente você tem mais pessoas que podem vir a ser, Claro. ter características diferentes. Né? Mas é engraçado que quando um proprietário de um imóvel faz alguma coisa no condomínio, nunca falam do proprietário. Ah, não, mas faz parte, né? Mora aqui no condomínio. Tanto é que existe até uma lei que você pode tirar o proprietário do imóvel e ele não pode mais morar no próprio imóvel. Isso você pode Mas aí fazer. tem que ser algo assim muito... Que é Sim. conduta antissocial. É, muito se o grave. cara faz Tem- Ok. uma série de coisas. É. Mas isso só em condomínio, né, Romulo? Só em condomínio, só em condomínio. Então, por exemplo, se eu sou um proprietário e eu tô causando absurdo, sei lá, tô com som Sim, alto claro. o tempo inteiro, Inteiro. xingo os meus vizinhos, fico jogando, sei lá, qualquer coisa na janela deles, sou um cara inconveniente, mesmo que eu seja proprietário, eu posso ser expulso do condomínio. Eu não perco a propriedade. Verdade. A propriedade fica comigo. Eu posso vender, posso alugar, mas eu posso ser expulso. Claro, expulso. Então, assim, por que as pessoas atacam o meio e não o fim? Ou seja, o meio é o Airbnb, o meio é a imobiliária, o meio são as plataformas, mas o fim é um ser humano Ser humano. completamente Mente- imprevisível. Incontrolável. Ele pode ser incrível, ele pode Exatamente. ter a ficha limpinha, mas ele pode ser um pedófilo. É. Ele pode estar lá fazendo Também. alguma Um louco. coisa. Pode ser um entendeu? Então é mais fácil você atacar o indivíduo, né? Do que- Só que muita gente ataca a faca e não o assassino. Não o assassino. Fala, pô, vamos proibir então agora a venda de facas, porque Por quê? está tendo muito assassinato com facas, né? Então, qual que é a lógica? Vamos proibir a venda de facas, não é mesmo? Porque vai acabar os assassinatos com faca. Igual o armamento, né? Normalmente. Exato. Então, é o mesmo conceito em relação ao Airbnb. Vamos proibir o Airbnb porque pode dar problema de segurança, né? Então, esse que Olha é o problema. segurança e os calotes. Não existe. Não existe. Em Airbnb Não não existe? existe calote. Porque Tudo pré-pago, né? é tudo pré-pago. Até pela. Engraçado que às vezes tem coisas que se coincidem com a lei brasileira, né? Então, na lei do inquilinato, quando você faz locação de temporada, é previsto em lei você poder cobrar o aluguel antes do uso. Então, normalmente, se você vai alugar um imóvel normal, você vai lá na imobiliária e aluga esse imóvel. Você tem o aluguel de 30 meses, né, por tempo indeterminado, esse tipo de coisa. E aí, na lei, você não pode ser cobrado antes se você está num contrato que não seja temporada. Então, você vai lá alugar um imóvel. Você vai usar o imóvel e pagar. Usar e pagar. pagar. Pós-pago. Pós-pago. Ok. Na temporada, o Airbnb faz isso globalmente, mas no Brasil tem uma lei que já prevê esse tipo de coisa. Que se eu alugo por temporada, eu posso exigir, não é nem opcional, eu posso exigir o pagamento antecipado. Então, você vai ficar uma semana no meu apartamento, eu posso te obrigar a me pagar antecipadamente. Digamos. Te obrigar não significa eu te dar uma, Tá. uma arma na tua cabeça. Ele mas pagou no cartão de crédito. Certo, Vai ficar uma semana. certo. Dá chargeback no cartão dele. Ele não é dele, é clonado o cartão, enfim. Uhum. Quem assume Depende se essa pessoa faz a reserva pelo Airbnb ou pela Booking, quem assume o chargeback são os portais. Né? Agora, se ele reserva direto comigo, aí eu tenho que fazer essa gestão de Sim, segurança, segurança. essa gestão de crise. Então, a própria Booking mesmo, eu já fui na Booking algumas vezes aqui em São Paulo, antes da pandemia, e eles mesmos me falaram que o Brasil é um dos lugares com o maior número de fraudes de cartão de crédito do Sim. planeta. Né? Tanto de chargeback quanto de Vergonha, hein? cartão clonado. No turismo também, tá? Eu Não se imagino. Não se preocupa, não. Isso Você viu aquela série, inclusive, O Golpista do Tinder? Então, É sensacional, Isso assim. O cara é exato. E o pior é que ele passava o cartão físico real, Isso. né? Que é pior ainda para você Isso. provar uma fraude. Provar Isso. que aquilo é uma fraude. para né? você ter uma ideia, isso não é coisa atual, claro. Faz um tempo já que isso mudou um pouquinho as coisas, mas assim, num passado não passado tão distante, parceiros nossos de agências que tinham loja física de agência de viagens que vendia, por exemplo, passagens para um determinado cliente que ele só ia na agência como um motoboy de capacete. Verdade. Você já ouviu dessas histórias, né? O cara entrar na sua loja, oi, quero uma passagem. Para onde? Emite aqui, Salvador. Tá, mas tira o tipo, qual é o seu nome? Tá aqui. Tal. O cara não tira o capacete, cara. Ele compra Caramba. o bilhete, passa cartão, vira as costas, chargeback. Só que ele passa na maquininha o cartão. Mas aí quem toma é a bandeira. Então, tem um problema muito sério aí. Tem um problema muito sério, que é É. diferente um pouco do seu mercado. Nem vou entrar muito nisso, aprofundar muito nesse assunto. Para nós, ou para o mercado de agências,
Muitas vezes nós não usamos a nossa própria máquina, nós usamos a POS. Então do vocês fazem fornecedor. venda digitada. Aí ferrou. Que é venda online, é considerado como venda online. É venda online, É. cara. Então é complicado. Porque Complicado. tem essa diferença entre o chip, né? Quando Isso. você faz a transação pelo chip mediante senha e outra quando você E a digita venda- o cartão. a Aí venda ferrou por- mesmo. a venda É por igual digi- uma compra online que você faz na Sim, Americanas, sim. na Amazon. A venda por digitação. A gente, Entendi. nós sabemos de vários casos de agências que tomam, às vezes, fraude, tomam golpes, recebem cartão por e-mail, ligações do exterior, olha, eu Sim. preciso comprar uma passagem. Cartão internacional. E o cara vai e emite um bilhete internacional Que usando um loucura. cartão de fora. E aí. Mas tem tecnologias agora que minimizam isso. Sim, É, eu mesmo, tem tecnologias mais analógicas e tecnologias mais automatizadas. A gente adota uma analógica, que é o seguinte: o José que fez a reserva, por exemplo, tá bom. Só que o cartão é da Maria. Então. Mas peraí, quem é Maria? Aí você pergunta pro José: José, quem é Maria? Mamãe. É minha esposa, minha mãe. Tá bom. Manda o documento dela. mãe. Aí a pessoa manda. Legal. Agora manda o documento dela com ela. Faz uma selfie. Isso. Se essa pessoa Você faz pede isso, isso? pedimos isso. Essa pra mim é novidade. Porque eu quero saber mesmo se aquilo ali pode ainda ser fraude. Pode Mas ser não fraude. pode Pode ser ainda um ser fraude. constrangimento pra pessoa, talvez, assim? Pode, mas E se ela alegar não é uma golpista, ela não vai ter vai- problema nenhum em mandar. Mandar. Então é como se eu colocasse ela numa camada de segurança que em algum momento ela fala assim, não tem o documento dessa pessoa, só tem o cartão, eu só tenho os dados do cartão. Então é muito mais fácil para esse golpista simplesmente fazer uma compra, por exemplo, na Amazon, Na o cara Amazon. vai lá, faz na Amazon. Acabou. Eu recentemente fiz uma compra e mandei para uma outra pessoa com os meus dados de cartão, só que o endereço de uma outra pessoa. É um presente, talvez, enfim. Foi um presente, exatamente. Poderia ser uma fraude? Poderia. Poderia. Porque eu comprei com o meu cartão Então. em nome de outra pessoa. Entendeu? E você compra Então- muito na Amazon, um exemplo. Você compra muito lá ou não? Compro. Então já tem um histórico já de compra. Tem. Mas talvez ele poderia estranhar o endereço que não é o Talvez. de origem. Exato. Poderia. Mas não passou no filtro, não passou. Não, deu tudo certo. Tudo não certo. sei, não sei Funcionou. qual é o robozinho É. ali que entendeu que ok, né? Funcionou. Então, esse é o ponto, né? De que maneira a gente vai minimizar Exato. problemas, mas eles, Riscos. mais uma vez, não estão Isentos. imunes de acontecer. Claro. Pode acontecer, não tem jeito. Com certeza. Principalmente loja online. Você não Entendi. vê a cara de ninguém. Você não, Não, tem um ficou claro. cara que vai lá e fala: Ô José, me manda então a foto da Maria aí que você tá falando, com É. a fotinho do lado. É difícil. Mas Difícil. ficou claro, bem. Em tá volume, bem- né? bem Em volume é explicado. mais difícil fazer Com isso. certeza. Pra você, a pandemia foi um bom negócio, então, né? A pandemia em si. Ixi, depende. Não, abriu muitas oportunidades de pessoas que querem, talvez, sair de casa, ir para um lugar diferente. Tem os dois lados dessa moeda aí. Porque quando bateu a pandemia, dia 15 de março de Tá. 2020, Isso. Boa. a gente estava na época com 10 imóveis, hoje a gente está com 25. A gente estava com 10 imóveis. O que eu faturava na época, muitas vezes, superava o que eu tinha no começo, quando eu comecei com 20. Ou seja, eu com metade faturava muito. Muito mais. Porque estava indo muito bem, a economia do país estava indo bem, estava tudo crescendo, talvez a certo. pandemia deu uma rasteira em todo mundo. E aí, eu lembro até hoje, foi chocante, assim, deu 15 de março, eu comecei a receber um monte de cancelamento. Ao desespero. Acho que vocês devem ter passado por Puxa. isso também. É a mesma coisa. Mesma Então, coisa. Terrível. foi uma terrível. loucura que você falou, meu Deus, parece que aquilo tudo que a gente está construindo está derretendo, assim, né? Isso. Ainda mais no turismo, que é pior, né? Pior. Ou seja, Sensível. pandemia, quando é que você ia imaginar que isso ia acontecer? Sim. Então, aquela pergunta, vale a pena investir em locação de temporada? Naquele momento, talvez não fosse um bom negócio. Talvez quem fosse dono de imóvel pudesse alugar a longo prazo, por Ok. imobiliária. Mas mesmo o setor imobiliário também sofreu Claro. com queda de preço, com queda de preço de aluguel e tudo mais. Por quê? Tem que renegociar, né? Aí já tem a questão de índice, né, que Isso. acumulou e tudo mais. Mas na época, tudo baixou de preço. Tudo baixou de preço, porque você não tinha produtividade. Verdade. Você fechou tudo, ninguém se movimentava mais, Preso em casa. preso em casa. O setor de turismo, e eu, naturalmente, com os imóveis, através do Airbnb, plataforma de temporada, também fui afetado por conta disso. Então, naturalmente, eu não conseguia nem vender por R$50, pra você ter ideia. Olha isso. Uma diária. Uma diária. Né? Porém, por outro lado, entendeu-se uma nova dinâmica de locação, que foi uma dinâmica de pessoas que estavam na casa dos pais ou que estavam na linha de frente e que precisavam de um outro lugar para ficar, ou pessoas que iam vir para São Paulo, mesmo que não para turismo, mas para trabalhar e tudo mais. E aí criou-se um mercado
voltado Paralelo. para estadias de maior duração. Então Um teve long um stay. cara, um enfermeiro, que ficou em um dos nossos imóveis desde o começo da pandemia e saiu, acho que no fim de dezembro de 2021. Ele ficou 1 ano e meio com a gente, Lá. morando no apartamento. Legal. Então essa dinâmica de... Você vê como mudou o mercado? Pra Então, vocês? Surgiu é. duas oportunidades. surgiu uma oportunidade de alugar por um período maior porque os preços estavam menores também. Então compensava para todo mundo. Né? Olha o que você falou, de repente o cara tem pais ou alguém idoso em casa. e não queria ficar. Ele tem que trabalhar, não pode ficar em Exatamente. casa, então ele aluga Isso. para Exato. não conviver no dia a dia ali e preservar. Foi. Muitas reservas Olha que vieram interessante por isso aí. conta disso. E naturalmente são reservas maiores, né? Não é reserva de 2 dias, 3 dias. Sim, É, é 15 claro, dias, um mês, claro. 6 meses, enfim. Exatamente. Caramba, velho. Mas mesmo que tivesse essa mudança, ainda assim o mercado sofreu muito. Sofreu muito. Agora a gente está começando a retomar, Nada. então já faz um tempinho que já melhorou bastante e tal. Mas isso trouxe uma lição muito interessante, porque eu montei o meu estúdio de 19 metros quadrados muito com o aprendizado que eu tive na pandemia. Se não tivesse acontecido uma pandemia, provavelmente o imóvel que eu comprei, imobiliei e projetei não seria igual ao que eu fiz hoje. Por exemplo, Interessante, ó. eu, quando subloquei aquele primeiro imóvel que eu falei lá, Sim. eu coloquei frigobar. Frigobar, para quem vai ficar 30 dias, não é um bom negócio. Não atende. Porque a pessoa vai no mercado, Não vai cabe nada. comprar lá Perfeito. umas coisas. Tem uma geladeira pequena, talvez. Não cabe Então, nada. e aí esse novo apartamento que eu fiz, eu falei, bom, Já para não eu pode ficar blindado para uma nova coisa que Sim. possa acontecer, Não o pode meu ser imóvel derrubado. ele já está preparado Não. para qualquer tipo de intempérie Situação. que possa ser. acontecer. Seja na temporada, seja no aluguel tradicional. Evidentemente, não é imune a problemas e a crises, Claro. mas diminui muito o risco que eu tenho, porque eu posso atuar em várias frentes. Eu posso atuar na temporada, eu posso atuar no long stay, Long stay. né, na locação tradicional. Por quê? Porque eu tenho um imóvel à prova de bala, digamos assim. Isso. Então ele tem geladeira, ele tem O uma área de frigobar. home office. Né? Ah, Isso isso. também foi uma coisa que melhorou muito. Então eu já criei isso com uma bela área de home office. Não é uma mesinha ali, ó, improvisar ali uma mesinha qualquer. Não, foi uma área legal que eu fiz num estúdio de 19 metros quadrados. Então hoje ele já tem uma roupagem muito do Mais que preparada, né? eu Legal. aprendi na pandemia que a gente sofreu. Porque já aconteceu de um hóspede chegar em um estúdio nosso para ficar um mês. Ele tinha visto que a foto era um frigobar, mas ele chegou lá e falou, puta, Rômulo, eu vi que é um frigobar, não tinha prestado muita atenção, mas eu não vou poder ficar aqui Sim. porque eu vou ficar um mês. E não tinha máquina de lavar também. Olha isso. E as lavanderias em volta estavam fechadas por conta da pandemia. Então, aquele imóvel sublocado me deu prejuízo naquele período. Eu fiquei te contar um pouquinho dessa experiência de máquina de lavar e tudo. Puta, é fantástico o que você falou. Eu fiquei por 2 vezes na cidade de Toronto, num edifício, num prédio, num Airbnb. As 2 vezes eu fiquei no mesmo prédio, só que, claro, em unidades diferentes, até porque lá é um negócio gigantesco. Foram construídos 2 torres, se não me falha a memória, 2 torres, cerca de 80 andares. Em cada andar daquele prédio ali, para cada andar, devem ter mais ou menos umas 16 unidades por andar. Vezes 80 e poucos andares, vezes 2 prédios. Você imagina o tamanho que é esse condomínio, esse prédio, esse empreendimento. E eu te digo que ali eu acredito que 90% daquelas unidades são todas dentro de Airbnb ou plataformas. Eu falo que é o apartamento perfeito para quem vai estudar, para quem vai trabalhar, para quem precisa ficar uma semana, para quem precisa fazer um curso de inglês. Por quê? É exatamente em cima de uma estação de metrô. Que demais. Gosto muito disso. Em cima de uma estação de metrô, você tem a unidade perfeita, ou seja, você tem um quarto pequenininho, você tem uma pequena sala, que ela é moldável, você tem uma lavanderia completa e uma cozinhazinha. 2 vezes eu fui a Toronto e as 2 vezes eu falei, eu quero ficar... eu já te falo o endereço, York Street 14. Pode olhar na internet, você vai falar, eu já vi o prédio. York Street. York Street 14. É uns edifícios maravilhosos, cara. E os caras pensaram, por quê? É uma cidade extremamente fria, então se de repente ele vai ali no mês de janeiro, pô, tudo com neve, vou fazer o que na rua?
Você atravessa por debaixo do prédio, sai do outro lado da rua, tem um supermercado. Você quer pegar o metrô, você vai A embaixo. logística é muito boa. Cara, é assim. perfeito aquilo. Eu falo, Sim. perfeito, cara. O canadense fala, quem desenhou isso aqui é um gênio. Mas É um gênio. E é isso aí. É conforto, comodidade, preço. Tudo ali se alinha, cara. Tudo Total. ali se alinha. Eu gosto muito desse conceito de juntar várias coisas no mesmo lugar, né? Tem incorporadora que vem fazendo isso também, que vem construindo só para alugar de temporada, né? E vender. Verdade. Tenho a visto também. Vitacom já fez isso através da House. Você tem, por exemplo, prédios aqui em São Paulo, por exemplo, o Mirante do Vale, vocês já devem ter ouvido falar. Isso. Eles eram, esse prédio é um dos maiores de São Paulo, se Onde não é o maior. Do Vale, onde? Perto da Anhangabaú, né? No Vale do Anhangabaú, Lá que embaixo. tem ok. aquele Sampa Sky que você tira foto Sei. Isso. do vidro e tal. E é um prédio de 50 andares que era exclusivamente comercial. Escritórios, né? E tinha muita gente com dívida ali. E uma salinha comercial lá era 25 mil reais. Nice. Né? E aí o que aconteceu? Fizeram uma... Eu não sei burocraticamente como eles resolveram isso, mas tem gente já que aluga pelo Airbnb e virou moradia também. Então, além de salas comerciais, você tem Olha que legal. apartamentos ali, estúdios e tudo mais. Né? Porque senão, imagina, aquela vocação comercial daquilo ali já não estava, ninguém alugava mais, o condomínio era muito alto para uma sala comercial. Eu lembro que você podia alugar uma sala comercial no Mirante do Vale por uns R$500 o aluguel, mais Condomínio, R$800 né? de condomínio. Mínimo. Entendeu? E aí, Pronto. aquele dono daquela sala comercial, ele queria se livrar daquela unidade. Porque quem é que quer ganhar R$500 daquilo? Então, pela lei, a gente, para mudar uma destinação comercial, uma destinação de um prédio, Claro. seja residencial ou comercial, para você mudar qualquer tipo de destinação, você precisa da unanimidade de todos os proprietários. Não sei se eles fizeram isso, mas estão fazendo. estão alugando Tão ali alugando. residencialmente. Então você vê, às vezes a mudança ela vem mais rápido do que a burocracia por trás, né? Então esses prédios novos, eu não sei no Canadá como que é a regulação disso e tal, mas não é legal? Claro. É demais, assim, responde aquilo que você perguntou. Pô, é sim. negócio do Uber e do táxi, né? Isso. Porra, o Uber veio para facilitar e vai muito da visão política de cada um, né? Tem gente que fala que a Uber tirou o emprego dos taxistas, ou é o subemprego, a uberização, né, do trabalho. Aí tem muito essa questão realmente política Eu tenho por trás. Ali, né? mais uma pergunta para você, que essa é bem complicada. Tudo na vida tem... Para tudo vai vir... Tudo que a gente faz, tudo que a gente trabalha, sempre tem uma concorrência. Para tudo tem concorrência. Uhum. O que você imagina que é concorrência hoje para o Airbnb? O que tira um hóspede de vocês? Que te leva para outro? Porque eu te digo porque existe um conceito assim. O que é concorrência para um hotel? Praticamente tudo é concorrência dele. Uhum. Esse cara sai de um hotel e vai para uma casa de condomínio, ele pode ir para um Airbnb, ele pode ir para um outro, desistir daquela viagem e ir para outra coisa. É uma competição, é uma concorrência. Uhum. E a Airbnb chegou há pouco tempo, vamos dizer assim. É recente, é novo, né? Uhum. Mas em breve, ou se já não tem uma concorrência, vai ter uma concorrência para vocês também. Uhum. Da mesma forma que vocês tiram o hóspede de hotel, alguém vai tirar um cliente de vocês. O que você imagina que pode se tornar uma concorrência direta de vocês? Olha, se isso acontecer, eu quero estar lá. Tá. Porque pode aparecer um novo Airbnb. Exato. E eu vou estar lá. Uma modalidade. E eu vou estar lá. Você vai estar Então, a concorrência, porque são as mesmas pessoas, em tese, Sim. que vão usar esse serviço. Exato. O cliente então, é o você mesmo. pega. Vamos colocar a mesma situação de um motorista de aplicativo. Se aparecer mais uma empresa, além da Uber, além da 99, qual que é o risco para esse motorista? Muito baixo. Ele vai falar, baixo. vou estar lá também. Vou para aquele lá. Eu vou para lá Vai também. estar em todos os canais, na verdade. Exatamente. Então, para você minimizar isso, é justamente você ser multicanal. Só que para o cara que tem um imóvel, muitas vezes essa multicanalidade, por exemplo, não é tão fácil. Claro. Porque geralmente, quando você tem uma escala maior, Legal. você consegue ter um Isso, software para distribuir, isso, é. etc. e tal. Só que no final das contas, aquele cara pode simplesmente mudar. Sim. Ele pode não alugar mais por temporada, por alguma razão. Visão. Quando o cara, por exemplo, tem gente que fala, Rômulo, meu imóvel não aluga bem pelo Airbnb, mas aluga muito bem pela Booking. E vice-versa. Não aluga muito bem pela Booking, mas vai muito bem no Airbnb. Então, eu acho que é saber a música que é tocada em cada plataforma. Então, se eu sei como o Airbnb funciona, mesmo que apareça um concorrente, eu posso ir para esse concorrente, por exemplo, e saber como que a música toca lá.
Tem gente que faz, é igual pousada. Tem pousadas que conseguem fazer um nome tão forte na internet que não precisa de Booking.com, não precisa de Airbnb, não precisa de nada disso. Então, eu acho que no final das contas, a concorrência somos nós mesmos, né? Isso. Então, se a gente vê ali uma galera que está sofrendo porque depende de um Airbnb, porque depende de uma Booking.com, aí é um problema, Certo. né? Ali, no longo prazo, né? Só que elas são tão grandes que se aparecer uma maior, eu vou para ela Você vai também. pra lá também. Então, o risco acaba, no meu Eu ver... vou te confessar uma coisa, assim. Eu não tenho nenhuma experiência minha pessoal de Airbnb. Eu não sou eu sou uma geração X anterior. Você é meio idoso, né? Até talvez pelo ramo da minha atuação, que é o turismo, né? Toda a minha vivência no trade, são mais de 20 e poucos anos aí, sempre fiquei em hotel. A minha cultura é hotel. Eu nem cogitei ficar no Nossa, já Airbnb. fiquei tanto já e gostei pra Porque caramba. pra mim é praticidade, entendeu? Sim. Seja um hotel, um flat, um resort, uma pousada, esse negócio de eu não ter que comprar nada, que tá tudo prontinho lá, cama arrumada, bem localizado, praia, ou questão corporativa de trabalho. Para mim é muito prático. Talvez uma geração nova que experimentou de repente esse modelo vai se adaptar melhor, mas para mim ainda nunca tive essa curiosidade. E é o que eu era a minha próxima pergunta para ele, né? Desafiador aqui, né? Manda. Nós como indústria de turismo, a gente vê a indústria de turismo aí rodando pelo Brasil, a gente vem vendo, eu tenho assistido, eu venho observando empresas que muitas vezes querem mandar o seu colaborador fazer uma viagem e procura, olha, mas vocês não conseguem distribuir, colocar o meu colaborador lá em Manaus, mas no Airbnb, ou em Fortaleza, ou em Brasília, ou no Rio Grande do Sul, enfim, você não consegue colocar esse colaborador meu dentro de um apartamento, ele vai ficar 15 dias lá naquele hotel. E muitas vezes eu falo, olha, hoje, até por questões de mercado ainda, a gente não tem essa conectividade com a plataforma, ou seja, a plataforma não está preparada para distribuir dentro de um OBT. OBT, para quem não conhece, é uma ferramenta que as agências usam, praticamente todas as agências hoje usam um OBT, uma ferramenta de distribuição de sinal, de canal, e a gente muitas vezes não tem a conectividade com vocês ou com outras canais de venda aí do Airbnb, para justamente dizer assim, poxa, você está indo para o Rio de Janeiro? Ok, no Rio de Janeiro, em Copacabana, eu tenho o hotel A, o hotel B, o hotel C, mas eu consigo também, tenho esse apartamento aqui em Copacabana, tenho esse aqui, tenho esse aqui. Eu não consigo hoje colocar o seu conteúdo dentro de uma ferramenta de distribuição. E isso eu acredito que o dia que isso acontecer, a briga vai se tornar maior, mais acirrada. Porque é como você falou, quem escolhe, né? Quem escolhe é o cliente. Ele vai olhar e falar, nossa, eu estou em Copacabana, eu tenho o hotel A, tenho o hotel B e tenho também esse aqui, essa opção desse apartamento aqui, putz, me atende bem, olha, estou muito bem localizado, um quarto só meu ou um apartamento inteiro só para mim. O cara é um super host, que é uma coisa que eu quero entender de você um pouquinho disso. E eu acho que assim, o dia que o mercado tiver essa conectividade, a coisa pode mudar realmente da água para o vinho. Eu acho muito interessante essa pergunta que você colocou. E puxando um pouco do que ele falou dessa questão cultural, tem muito disso também. Tem gente que jamais ficaria em Airbnb, né? Você pega, talvez, pessoas mais velhas que estão acostumadas com hotel. Velhas assim, digo 60, 70, 80 anos, né? Tá claro que eu tô te falando que você é velho? Tá claro. Tá. Eu sou novinho, fica tranquilo. Não é o Você pode ficar no Airbnb, tá? Você pode. Você pode ficar, Sim, não tem sim. problema. Mas, assim, existe muito isso, realmente, porque o hotel ele tem comodidades que um Airbnb não vai ter. Isso, a experiência, né? Você tem café da manhã. Isso. Limpeza. No hotel, você tem a camareira que arruma tudo. É até engraçado porque tem hóspede que reserva Airbnb, liga pra portaria e fala, eu gostaria de mais um travesseiro, por favor. Mas não é um hotel. Não é hotel. É um Engraçado, né? prédio É um residencial. prédio. Isso. E o porteiro, imagina, A cultura de hotel. ele não tá né? nem entendendo o que tá acontecendo. Como assim, um travesseiro? Mas peraí, eu sou porteiro. Não Sou camareiro, não sou da Não tem isso governança, né? Enfim. Sim. E então tem muito isso, né? Até vou jogar aqui uma outra coisa que está crescendo muito, que é o co-living, que é você morar num lugar, tem um prédio aqui na Paulista, atrás da Paulista, o Bombarda me levou lá um dia, eu achei sensacional, mas já conheci o conceito, só não tinha visto de perto,
que é você alugar praticamente um quarto de hotel, só que num prédio residencial, e as áreas, por exemplo, cozinha, coworking, tudo externo e compartilhado entre todos que moram naquele prédio. Só que ou seja, sabe coworking? Sim, coworking. No caso é co-living. Co-living. Ou seja, você mora compartilhando espaços com as pessoas. E tem várias categorias de co-living. Entendi. Você tem o co-living que você tem o seu quarto privativo, mas a cozinha é coletiva. Você tem co-livings que tem uma empresa de co-living que é bem famosa, que é a Yuka. E eles alugam um apartamento de 4 quartos e separam aquele mesmo apartamento em 4 unidades, só que com as áreas comuns ali, sala e cozinha, divididas como se fosse uma república, só que profissional. Inclusive com uma banheiro, gestão né? profissional. Inclusive banheiro. Às uma vezes o mistura- banheiro compartilhado. É uma mistura do flat com uma pensão, né? Seria uma república gourmetizada. Uma né? república Pegaram a paleta República mexicana e jogaram no gourmetizada. colívio. Pensão gourmet. Pensão gourmet. Daria Pensão um gourmet. ótimo nome. Então, né, só para você pensar sim, essa que coisa legal. do co-living, né, que tipo, jamais, por exemplo, alguém moraria numa coisa dessa. Só que a gente não sabe como que a geração Sim. nova tá chegando e que tá Perfeito. provocando essas mudanças, né? Mas, ô Rômulo, você falou muito que o hotel tem benefícios que o Airbnb não tem, mas eu, como cliente B2B de turismo, de agência de turismo, da dele, inclusive, da CW Tour, muitas vezes o Airbnb me atende melhor do que o hotel, porque eu preciso botar uma galera lá dentro, né? Eu preciso ter sala de reunião, às vezes a gente vai filmar em um lugar do interior, onde o único hotel da cidade é um hotel minúsculo que não tem uma sala de reunião para alugar para a gente, ou quartos extras, e o Airbnb atende melhor, porque tem mais quartos, a gente aluga casa, caramba, atende bem melhor. Sim, total. O que eu digo de ter serviços é porque às vezes a pessoa espera ter um café da manhã, Isso, espera exato. ter um manobrista, espera Isso. ter uma camareira. Aí quando o cara vai para o Airbnb, é igual uma família. Às vezes a família quer ficar junta na mesma casa. Então o hotel jamais vai atender essa necessidade, ou se atender, não vai ser a mesma coisa que uma casa, né? Claro. Então vai Não é. depender muito da Você pode necessidade. ter um hotel, é um quarto conjugado. Mas aí você tem que. Provavelmente você Ou mesmo vai andar, gastar enfim. mais, É. porque às vezes a diária é 200, 300, de um Sim. quarto. E às vezes tem quarto, até coisa meio antiga de hotel, né? Que você tem uma porta que dá para outro Isso, quarto. isso. pra porta de você ligação. fazer. A porta de ligação. Então, assim, às vezes você paga o mesmo preço de um hotel numa casa com piscina só para sua família, ainda mais em pandemia. Por Sim. exemplo, as chácaras começaram a bombar muito. Isso é verdade, Por cresceu conta muito. disso, vai fazer um churrasco com a família, leva os amigos, Amigo. família toda, aí 10 pessoas, né? Que hotel vai dar esse tipo Nenhum. de Não, de não é. É infraestrutura? outra proposta. Nenhum, Outra proposta. exato. Mas o que você perguntou em relação a essa questão de conectividade, o mercado de temporada, aos poucos, ele vai melhorando Tenho a percebido. tecnologia, as integrações. Muito. Se você pega de hoje a 2 anos atrás, era diferente de hoje. Hoje a gente Sim. está indo cada vez mais profissional, cada vez com mais recurso. Você pega o mercado de turismo como um todo, já é um mercado muito consolidado. Então você tem agências com software, que a integração já é muito fácil, já é muito mais Isso. simples. Na temporada, pegando, por exemplo, se o Airbnb um dia disponibilizar isso para agências, eu acho menos provável. Por quê? Porque eles já são uma agência. Claro. Né? Então eles pegam um imóvel, cobram uma taxa de intermediação São. e vendem para alguém. A agência de turismo basicamente faz isso com Sim. bilhete, com carro, sentido, teria que marcar etc. piar. Marca bem. Então, o que eu vejo de possibilidade para existir algum tipo de integração é vocês, como agência de turismo, conectarem em operadores de imóveis. Então, por exemplo, eu tenho a minha empresa, Canal do Anfitrião, eu tenho o meu site, eu tenho ali o meu inventário de imóveis e eu conecto com você direto. Você não vai conectar com o Airbnb, você vai conectar comigo. Com você. Né? Você pode conectar comigo, pode conectar com outra empresa, com uma outra empresa. E aí depois sim, montar uma cadeia. exatamente. Aí Isso aí. sim, só que isso ainda não existe. Não existe ainda. Ou se existe, é muito pouco. É muito ainda insípido, não é uma coisa que, caramba, sim. Tem empresa de tudo que é jeito fazendo intermediação nesse sentido. E eu acho incrível, mais uma vez, quanto mais capilaridade eu tiver e Melhor puder, pra todos. Distribuição, cara, claro. eu pago tranquilamente a sua comissão. Se o corretor, sei lá, eu abri uma Conseguiu. placa, você corretor, ou você pessoa que não é corretora, quer vender meus imóveis para mim e ganhar uma comissão? Tranquilamente. Ó, aí na mesa a gente tem a operadora, a agência e o fornecedor, hein? Fornecedor Ué, aqui, ó. Pois é, Aqui, ó. podemos Esse negócio fazer tá isso. feito, A questão cara. é conectividade. Conectividade. Né? Porque Tá não, vendo? não existe um software, É. eu tenho o meu software, né? O meu Channel Manager, que faz essa Tem que desenvolver distribuição. uma API, né? Uma API para Exatamente. poder conectar. O dia que, de repente, pode existir uma empresa, um empresário vai lá e fala, pô, legal esses que os caras falaram, hein? Falta eu no meio dessa jogada. Vamos,
E aí, Eu sou a tecnologia. Eu sou tecnologia. eu posso pagar uma integração para essa tecnologia e vocês podem também pagar ali alguma coisa, não sei como pensar nisso, por exemplo, e a gente ter essa conectividade em que você vai poder vender os meus apartamentos, você vai ter lá os Online. meus preços, exatamente. Legal. Então você consegue não vou dizer paralelo, porque paralelo parece algo ilegal, né? Assim, ou seja, você não vai precisar do Airbnb necessariamente. Claro. E eu nem acho que você deva precisar. Mas eu acho que o caminho, que ainda não existe, deve ser pavimentado nessa vertente aí. Né? E qual que é a sua visão daqui para médio e longo prazo? Você falou que começou com 10, tinha 10 apartamentos, foi para 20, 25, 27. 25. Você tem alguma visão de a média curto prazo de expansão? Olha, Nesse negócio que você trabalha hoje, especificamente? o meu objetivo não é ter 100 imóveis, 200, 300, 400. Não é esse o meu foco. O meu foco é investir mais na parte online, ou seja, criando soluções para proprietários. Integradas. Tá, Por exemplo, a gente tem a Owner Pro, que é uma plataforma que foi desenvolvida por mim, voltada para proprietários de imóveis fazerem a gestão financeira dos próprios imóveis. Legal. Então, Transparência, né? é para ela ter ideia do investimento que ela está tendo. Sim. Porque, geralmente, quando você fala com alguém que tem um imóvel, o cara nem sabe qual é a rentabilidade daquele imóvel. Legal. Ele simplesmente, não, ganha um aluguel lá. Um aluguel. Mas quanto vale o teu imóvel? Acho que vale uns 300 mil. Então, a Owner Pro, por exemplo, como um braço disso, que é o online, eu consigo atender mais pessoas, porque eu posso pegar 50 imóveis, 100 imóveis, mas eu vou ficar restrito em escala. Ou seja, para eu crescer em escala, em número de imóveis, vai ser mais difícil, né? A não ser que eu queira ter esse foco. E está tudo certo. Tem empresas que têm 600, 800, tem empresas gringas que têm 5 mil imóveis. Só que olha o caminhão de gente, o caminhão de responsabilidade que essas empresas têm. Sem dúvida. Não que o que eu vá fazer no online não tenha responsabilidade, mas é uma coisa mais asset light, né? Ou seja, é mais leve de você crescer. Você cresce no digital. Então, seja com a venda de curso que a gente tem. Hoje eu tenho um curso que prepara proprietários para entrarem nesse mercado de temporada. Estou preparando outros 2 cursos também. Legal. Um para quem quer abrir uma empresa só de gestão de temporada e um outro para quem quer fazer sublocação de imóvel, né? São esses outros 2 cursos que eu estou desenvolvendo. E essa parte da Owner Pro. A ideia é que a Owner Pro seja um hub para proprietários de imóveis. Legal. Então ele vai ter desde a consulta do CPF do hóspede, que eu estou já maquinando isso, que ele vai lá, conectando. aquilo que você falou. Mas e a checagem desse disso hóspede? aqui? Entendeu? Então, como eu falei, é um mercado ainda muito novo, é um mercado que ainda tem... Evolui muito ainda. Exato. E aí, na Owner Pro, eu quero ter várias ferramentas para quem é dono de imóvel. Então, você é dono de imóvel, qual é a rentabilidade que ele está te dando? A comparação com o Ibovespa, a comparação com o IPCA. Se você vai fazer uma reforma, você tem ali uma área de benfeitorias, onde você pode controlar a reforma. Você tem lá 20 mil reais. Para onde está indo aquela verba dos 20 mil reais? Está indo para marcenaria? Está indo para mão de obra? Está indo para eletrodoméstico? Está indo para piso? Enfim, né, você tem isso. Já existe, essa plataforma já existe, já está no ar. E cada vez mais a ideia é profissionalizar e deixar melhor. Também, transparência da relação comercial, né? Porque Confiança. no final, cara, um imóvel, um ativo, ele tem que fazer sentido para quem compra, né? Então, o fazer sentido não quer dizer ganhar dinheiro. Fazer sentido para mim está confortável manter o imóvel do jeito que está. Eu sabendo dos números, ok, ele não está dando tanto dinheiro assim, mas eu quero deixar para meu filho. Quero deixar para... investimento. Exato, mas pelo menos o cara sabe, né? Eu tenho para mim, a minha última pergunta, né? Até para não ficar muito longo. E foi uma experiência que eu tive, uma grata surpresa que eu tive com o Airbnb. Foi no ano de 2020. Uma viagem que eu fiz lá para Gramado com a família. Foi sensacional. Foi a primeira viagem que nós fizemos dentro da pandemia. Já fizemos outras, mas essa foi a primeira viagem e marcou muito a grata surpresa que eu tive com a hospedagem, né? E aí eu falei, poxa, isso aqui, e aquele nominho ficou na minha cabeça até hoje, né? Eu falei, putz, aí eu chego aqui hoje para te entrevistar. Falei, puta, o Rômulo é o cara certo para me responder o que eu já sei, mas para o público que está assistindo, talvez seja a chave para quem quer fazer uma hospedagem, entrar na plataforma para buscar uma viagem de férias, um ambiente aí para passar os próximos dias, aí até para o carnaval ou para um outro feriado, né? O que é o superhost? Ou como se tornar um superhost? Porque a minha experiência foi perfeita. Perfeita. Depois eu conto para você no bastidor. Você ficou num superhost?
fiquei no Superhost. E eu, cara, foi sensacional. Um leigo como eu quer dizer o quê? Traduzindo em miúdos. Aí, ó, ele não sabe. O idoso não sabe. sei Vou- porque vou te eu Conta já pra tenho ele. essa Conta pra ele o experiência, que é um Vou te Superhost. explicar usando o exemplo do Mercado Livre. Sabe o vendedor do Mercado Livre que tem medalhinha premium, ou seja, entrega rápido, é confiável, tem um produto bom? É a mesma coisa no Airbnb. Ou seja, o anfitrião que atende alguns critérios, ele vai ganhar um selo de qualidade. Qualidade, cara. Tá. Então, esse selo representa uma série de coisas. Igual, por exemplo, a Uber também tem isso. Entendi. Né? Você tem lá o motorista sempre 5 estrelas, o cara só recebe avaliação positiva. Esse cara é diferenciado. Né? Seja porque ele trata Ou seja, bem as hotéis pessoas. recomendados também. Da mesma Enfim. forma que o hotel, ele vai ganhando as estrelinhas dele, Sim. ele é uns 5 estrelas. Por quê? Pô, ele tem uma qualidade top, ele tem uma boa recepção, ele tem um bom qualidade Exato. de habitação, o choval é perfeito, tudo perfeito. O Superhost, ele vai... E aí É uma o linha Airbnb premium, uma linha premium. Acredito que ele vai não galgando. chega a ser uma linha premium, porque é diferente. As pessoas às vezes confundem 5 estrelas com hotelaria, né? Você Isso. dar 5 estrelas para um anfitrião não quer dizer que a acomodação dele seja 5 estrelas no quesito premium, no quesito alto padrão, Olha que mas legal. sim na questão de atendimento. Você Isso pode é legal, pegar fica uma bem claro isso kitnet, aí, é legal. Tá vendo? É diferente. É. exato. Você pode alugar uma kitnet simples que seja Superhost. E você dá uns 5 estrelas pro cara. Por quê? Porque o cara te tratou muito bem. Quando você chegou lá, de repente tinha um bombom pra você. Se você precisou de alguma dica local, preciso Vai ir em no tal mercado. Ok, então não é o produto em si. Não é. É a experiência, Experiência. que aquela acomodação te dá como Pro- hóspede. Né? E aí, os hóspedes que vão avaliar aquele lugar. Então, você pode achar ruim. Você pode falar, não, 5 estrelas para uma kitnet? Não, peraí, 5 estrelas é que tem lençol 800 fios com fio egípcio e camareira. Você pode ter essa percepção, mas é diferente. É a mesma coisa de um Uber. Você vai dar 5 estrelas para o motorista por quê? Porque o carro dele é bom, mesmo que ele tenha um Uno, por exemplo, você vai dar menos porque é um Uno? Não. Você vai falar, mas o cara dirigiu bem, me tratou bem, sei lá, me deu balinha, o que você achar que Vai vale. recomendá-lo, né? Vai recomendá-lo. Exatamente. Então você tem essas acomodações premium no sentido de atendimento, de um lugar bacana, limpo, né? Claro, tem essa parte Pô, também física, Sim. né? E para você conseguir esse status, você tem alguns critérios. Então você não pode ter uma nota de corte menor do que 4.8, Olha. né? Então É é uma alto. coisa É alto, é uma super Qual que é super o máximo? exigência. 5 estrelas. Não, ó, é 5 e E o mínimo 4.8. 4.8 para você ser elegível, entre outros critérios, para chegar nesse Superhost. Tá, Entre outras entendi. coisas. Por exemplo, você não pode ter cancelamento, né? A não ser que tenha algum motivo muito específico que você pode cancelar, mas não ter cancelamento. Você tem que ter pelo menos 10 reservas num período. Então, o Superhost ele é feito de 3 em 3 meses, porque você pode ser Superhost e depois você pode não ser mais. Olha, Depois você esse pode é um voltar a ponto ser. importante também. Pode cair. É porque seria muito confortável, Claro, né? cheguei aqui- Consegui, agora eu vou Ok. relaxar. Vou relaxar. Né? Não vou tratar tão bem assim. Não, né? não. Então, de 3 em 3 meses, eles Olha que fazem legal. essa revisitação do tipo, manteve os critérios? Legal. É igual o Booking Rewards, né? Isso. Tem também a mesma coisa, né? Mas o Booking Rewards, ele premia mais o cara para botar lá na acomodação dele, um posterzinho. Eu ganhei já o Booking Tá. Rewards em 2021, 2020. Bom, todos A esses anos a TripAdvisor também faz tem. essa medição dentro dos Exatamente. hotéis. Você chega lá na recepção, esse hotel foi tá Exatamente. aqui chancelado pela TripAdvisor, onde No seu todo caso, mundo- é você que valida isso. O quê? Essas estrelinhas, esse Superhost. Você que define ou não? Como assim eu que defino? Não. Não, é É a o- plataforma que a faz plataforma. automaticamente. Você só distribui. Entendi. A gente só Perfeito. entrega o produto e aí as pessoas avaliam. E se aquela conjunção de avaliações e critérios ali de estadias, de tempo de. Convergir. Se tudo entrar nos critérios do Airbnb, automaticamente Airbnb, você. ok. Exato. Da mesma forma que a Eu Booking jurei, e tudo eu mais. jurei que era a última pergunta, mas eu tenho mais uma. Não Cara, aguento. vocês podem fazer Aproveita, quantas perguntas vocês porque quiserem. Eu não aguento. Interessa pro final isso aí. É claro. Rômulo, dentro da sua plataforma, dentro desse tanto tempo que você está trabalhando com isso, que já é um bom tempo que você está trabalhando com Airbnb, teve assim, que você possa contar, é claro, sem expor ninguém, teve algum caso cômico, alguma situação fora da curva que tenha Hilária, acontecido, talvez ou hilária assim. dentro das suas... Surpreendeu você. de surpreendeu você? Sempre tem. Sempre Ah, tem. monta uma cabeluda aí pra dar um ibope pra nós. É, aqui, vai. Já que é pra fechar.
Pra vocês terem ideia, eu já fiz mais de 2.000 reservas, né? Então, olha isso. São pelo menos 2.000 pessoas, porque às vezes você tem uma reserva de 1, 2 pessoas, enfim, são milhares de pessoas Reservas, que passaram. 2.000. 2.000 reservas, pelo menos 2.000. A última vez que eu contei era 2.000, Legal. agora eu não sei mais quanto tá. E já tiveram várias situações inusitadas, várias. Umas mais engraçadas, outras mais tristes, outras mais preocupantes. Mas uma engraçada que aconteceu foi, mas é um pouco preocupante também, que um hóspede deixou uma melancia no parapeito da janela com uma colher, assim, uma metade de uma melancia, acho que ele Com a foi, colher. né, imagina aqui a janela, Sim. e aí ele cortou a melancia no meio, e acho que ficou lá comendo a melancia, né, olhando para a paisagem, um apartamento alto, no 18º andar, terminou a melancia, em vez dele Guardar, jogar fora, ele deixou no parapeito da janela com Olha. uma colherzinha, assim. A gente chegou lá, né, no check-out ali, para Pelo arrumar o checklist. apartamento. Tinha uma melancia no parapeito. Imagina se isso cai na cabeça de alguém. Então, mata alguém lá embaixo. E alguém ficou embaixo. ali, ó, perfeita. Pesado. Ficou assim, ó. Perfeitinha. Com a colherzinha, assim, ó. Falei, né? Da é muito onde? incomum, né? É muito comum. Mas já teve, por exemplo, até puxando aquilo que a gente falou sobre o hotel ter uma trava de janela e Claro. tal. Teve uma vez que a gente chegou no apartamento e tinha uma janelona grande assim tal, e tinha umas madeiras assim do lado da janela. E eu falei com o hóspede, eu falei, tem umas madeiras, é sua essa madeira aqui e tal? Ele, não, é minha, é porque eu sou sonâmbulo. E Caramba. eu coloco as madeiras na Olha janela. o perigo, velho. E ele esqueceu as madeiras lá. Eu fiquei até preocupado. Eu falei, pô, Podia morrer em outro episódio Deve aí, ó. ser- deve Tinha ser- essas Pois é. madeirinhas. Deve e ele ser seu coloca amigo. a madeira, ele colocava a madeira para ele, em episódios de sonambulismo, não Claro, abrir a janela e nela, se jogar. Se jogar. Olha a cabeça, né? Não sei cara. se aconteceu alguma coisa. Nossa, Nesse essa aí sentido. realmente é... E aí eu até fiquei, caramba, eu acho que eu não deveria ter perguntado, né? Isso, porque é uma coisa muito pessoal dele, uma coisa muito íntima. Mas é Na aquilo ali. dúvida, pergunta, né? Pois é, Olha porque isso. imagina se tá faltando para ele a madeira, ele precisa da madeira para não se jogar de outra janela, né? Não sei se ele leva um kit de madeiras com ele. Nossa, Pra justamente... Essa é boa Vou me mesmo. hospedar, mas eu preciso de um apartamento onde eu possa guardar minhas madeiras. Pois é, Então, pois é. olha aqui. Que É beleza. uma loucura. Já teve várias coisas intrigantes, assim. Já teve gente que tomou. Caiu no golpe Boa Noite Cinderela. Tudo. Dentro. Né? Isso aí Então, tá muito latente na mídia, isso aí. Eu vejo vários casos assim, né? De pessoas aí que Tem tudo, buscam né, cara? nesses sites aí de encontros e tal, e Não, o marcam. pior é que nem foi isso. Não foi isso? A pessoa foi numa balada, conheceu uma outra pessoa, chegaram no apartamento e o cara que reservou tomou o Boa Noite Cinderela. Foi vítima, né? Não foi Então, nem o meu eu hóspede gosto que de- deu o golpe em ninguém. Ele tomou o golpe na balada, chegou lá, o cara levou tudo dele, chegou o apartamento todo revirado. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Nossa, que coisa. Mas com o apartamento não aconteceu nada. Só com a pessoa Boa. que foi pra delegacia, aquela coisa toda. Diretor, temos mais um minuto? Uma última pergunta, então. Já que Manda bala. Não sei se eu tô te Não, podando aqui. não, bora. Nesse caso que ficou famoso aí, do rapaz que alugou a casa para fazer aquela festa com as mulheres, aquela coisa toda que virou, né, no TikTok, bombou em tudo quanto foi plataforma, o áudio da mulher e o áudio dele, né? Você deve saber bem quem é o caso. Ali quem está errado? Ela que locou a casa, ele que alugou para finalidade errada, ou os dois estão errados? Primeiro Porque ficou muito famoso o caso do rapaz, né? Sim, sim. Primeiro que assim, nada confirma que isso realmente existiu. Ah, né? então. Isso pode ser um fake Pode que ser um fake. criaram e tipo... Para dar um ibopinho. E foi divertido, Foi divertido, engraçado e foi tal, engraçado. porque as pessoas sabem o que é o Airbnb e o áudio da mulher é muito bom, assim, a revolta dela é muito boa, então causa uma Isso, certa uma estranheza ali. viralização ali. e tudo mais, Isso, né? exato. Mas mesmo que tivesse sido real esse caso, ninguém tá errado no final das contas, porque a pessoa que alugou, ela se alugou para a quantidade de hóspedes correta, por exemplo, Poderia. e ele está fazendo a suruba que ele quiser, qual é o problema? Se alguém alugar o meu apartamento e quiser cagar pelo chão da sala da forma que ele quiser, tá errado? Tá errado. Mas se ele me devolver limpo, tá tudo bem. Né? Ok. Então, se eu reservo um lugar para fazer um surubão, Ele pode. não tem problema nenhum, desde que ele não incomode os vizinhos, que ele não destrua meus móveis e que ele não tome multa. Ah, Então, se ele não fizer essas três Não, coisas... mas no caso aí, pelo que eu entendi, incomodou. Então, por isso que o negócio Então, é fake. Porque então, pode acontecer pode acontecer. de, por exemplo, o cara colocar som alto 3 horas da manhã num Sim. condomínio. Aí
ele está passível da multa. Da multa. Né? Então, Aí podia ser condômino ou não condômino, vai ser penalizado do mesmo jeito. Mesmo jeito. e o ponto é que a mulher falava, não, você tem que saber, você tem que perguntar para o anfitrião se é um pode. lugar que pode fazer suruba, Felipe. Né? Felipe, que ela fala. isso. Ô Felipe, você tem que perguntar se pode fazer suruba. Mas, entendeu? É a mesma coisa que eu for reservar um apartamento e falar assim, anfitrião, posso saber se eu posso transar na sua cama? Só gostaria de saber aqui, eu vou levar Se minha pode, se namorada. não pode. Posso fazer um cocôzinho também? Cocôzinho, tranquilo? Não? Pode. Sim, não? Então assim... Fica meio estranho, né? Se eu quiser fazer uma suruba silenciosa, eu posso, mas não posso gritar. Então, esse é o ponto, assim. Esse é o ponto. Por isso que ficou engraçado, porque a mulher Ela expõe. colocava... Ela expõe. ela colocava, não, você tem que dizer que foi para um Airbnb para fazer suruba, né, assim. E isso conecta muito com a questão de, por exemplo, tem garota de programa ou garoto de programa que manda mensagem através do Airbnb falando assim, olha, eu sou garoto de programa, garota de programa, eu queria atender no seu apartamento. Pode? A pessoa pergunta. Olha, Só que aí é uma outra coisa. é uma outra coisa. Porque você está prestando um serviço ali, vai ter um fluxo de pessoas diferentes. Entrando e saindo, tudo mais. entrando e saindo. Olha, No caso, a gente não permite porque a gente pega o documento de todo mundo. Imagina, daqui a pouco eu sou um cafetão, porque eu tô pedindo documento do cliente A e são 10 por dia, tô ferrado, né? Por favor, o documento do senhor que vai, né, aqui consumir o tem produto. cabimento Aqui, isso. né? Então, eu não autorizo, mas por conta dessa questão. Só que, imagina se a prostituta mora ali no prédio dela, ela pode fazer o programa na casa dela tranquilamente. Você sabe que né? você sabe que em Las Vegas, isso é bem comum lá, bem comum mesmo. Existem em vários hotéis, né? Apartamentos de 400 metros quadrados, 500 metros quadrados, onde eles são locados por jogadores de basquete, jogadores de beisebol, pilotos de Fórmula Indy, enfim, empresários, locados esses apartamentos basicamente para fazer festa. Sim. Festa. E você acha que o hotel vai ter como controlar o que acontece na suíte lá do jogador X? Não, né? Ainda mais porque o cara tá pagando uma baita de uma Você tá bala. entendendo? Grana relevante. Exatamente. Então, foi muito assim, muito importante a sua resposta, porque dá para entender que pode ter sido sim uma fake news ali, um negócio para Sim. Viralizar, né? viralizar. Exato. Para viralizar. E é engraçado porque tem uma série que eu gosto muito que chama The Blacklist, que é de um criminosão assim, poderoso, mafioso e tal, que ele é muito inteligente, rico pra caramba e tal, e ele meio que fica aliado ao FBI pra pegar os caras grandes assim que cometem crimes mundo afora. E aí tem um episódio específico que ele descobre um nicho de mercado de como se fosse um Airbnb para criminosos. Ou seja, criminosos que precisam de acomodação meio que assim, ó, sem registro ali e tal. Você quer, por exemplo, você é um bandido. Aí você Dá pra fala, chegar pô, lá? Rômulo, você quer o Airbnb do criminoso aí? Eu tô precisando de uma acomodação aqui porque eu tô fugindo da polícia, Isso, porque eu preciso de não não sei quero aonde, fazer de qual check-in. país e tal. O cara paga uma puta grana, só que eu, como Airbnb de criminoso, eu vou garantir o seu anonimato. Ninguém vai saber quem é você vai ter uma acomodação, tudo certinho. Então, assistam. The Blacklist, tem um episódio, essa série é Blacklist. muito legal. E tem um momento que eles fazem isso, que o cara começa a ganhar dinheiro também com isso, porque ele tem vários negócios. E um deles era esse. Esse nicho aí. Esse nicho de Airbnb para criminosos. Então, se você quiser empreender nessa área, Airbnb para criminosos, Fica à vontade. também Legal. deve ter, Deve é que a ter. gente não conhece, né? Claro. Tem de tudo, pô. De minha parte, Não, Encerrou. tranquilo, cara. Eu quero Obrigado só te- eu aí. quero Foi só te muito agradecer. rico mesmo o conteúdo. Obrigado. E divertido também, né? porra, sensacional. Puta bate-papo. Você que ficou até aqui, né, assistindo o nosso episódio, deixa um like se você puder, compartilha o nosso vídeo, marca a sininha, aciona a sininha, convide os seus amigos para assistir, divulga o nosso canal, levanta aí. O conteúdo é muito rico. Vem com a gente. Eu quero agradecer você pessoalmente aqui. Obrigado por ter vindo, disponibilizar tanto tempo aí com a gente nesse dia maravilhoso aqui. Desejo sucesso para você. Já é sucesso, é mais Pô, sucesso, é né? sucesso. Mais sucesso ainda. Obrigado. E meu muito obrigado a você por ter contribuído aí para o nosso Aceitado, canal, né? Portão de Embarque aí. Legal. Tenho certeza que muitos agentes de viagens que vão assistir vão falar, nossa, os caras foram ousados, trouxeram um Airbnb para falar dentro do turismo que É diferente, sabe, né? A gente sabe É. que tem gente que torce o nariz, mas Sim. no nosso caso aqui não, a gente está aqui realmente para ouvir Isso aí. todo mundo que faz a cadeia. Tá Pô, bom? Muito obrigado. pelo Obrigado, querido. convite. Valeu mesmo. Fiquei muito feliz de participar e conversar aqui com vocês, que eu gosto de falar, vocês já perceberam, Claro, né? Eu claro. falo pra caramba, se Tenho deixar, eu vou falando. Eu tenho aqui. certeza que você vai ser convidado para os próximos episódios. Fica tranquilo. boa. Fica Pode tranquilo, vir. vai todas as oportunidades O último aí. podcast deu 4 horas, 3 horas e meia que eu fiquei lá, uma loucura, assim. Sensacional. Não parava de falar, assim. Mas Sensacional. obrigado, Muito valeu obrigado. mesmo e próximas oportunidades podem contar comigo. Valeu, meu cara. Obrigado aí, viu? Sucesso aí. Obrigado, diretor.